boa noite. Boa noite, tudo bom? Tô bem, e você? Tudo bem também, tô morrendo de frio, tô até aqui com uma bolsa de água quente, gente. Olha que Você mora onde? eu moro em São José dos Campos, mas eu sou muito friorenta, muito. Então eu fico com a bolsinha assim o tempo inteiro. Esfriou, eu faço um chazinho, pego a bolsinha e daí eu fico até me movimentando, que tá tão quente a água agora que eu fico me mexendo, assim, que se eu estiver me mexendo é por causa da bolsa. Aqui fez frio de dia, mas agora tá fresquinho, tá tranquilo aqui em Mineiros. Ai, mas é que eu sou friorenta. Gente do céu, olha, já tô com uma blusa super quentinha aqui, mas minha mão fica gelada, meu pé fica gelado, então assim, eu tô sempre com a bolsa. Ciara, vamos falar um pouquinho de você, da sua formação, da sua história de vida. Hoje entrevistada é você. Vamos lá, vamos lá. Obrigada, viu? Quero primeiro te agradecer por esse convite. Para mim é uma honra poder estar aqui com você hoje. Bom, eu sempre quis ser nutricionista desde muito pequenininha, ou seja, pequenininha não, vamos colocar aí uns 14 anos, que eu decidi que eu queria estudar nutrição. Né? Eu tenho 31 anos hoje, então já faz aí o quê? 16 anos, mais ou menos, né? Sou ruim de matemática. Mas na época, eu até, quando eu tinha 17 anos, eu prestei vestibular, entrei em nutrição, mas não houve, assim, um super apoio da minha família para que eu cursasse nutrição, até porque há mais de 10 anos atrás, a nutrição também não era tão reconhecida como é hoje em dia, né? E aí, enfim, eu acabei fazendo outras duas faculdades. Eu fiz primeiro gestão financeira de empresas, depois eu fiz propaganda e marketing, mas eu não era feliz. Eu não conseguia me encontrar nessas profissões, né? E aí eu decidi que, de fato, eu ia seguir o meu coração, ia seguir meu sonho e ia estudar nutrição. Então, eu comecei a fazer faculdade de nutrição. Quando eu estava no quinto semestre, eu comecei a participar de um processo seletivo para estudar fora do Brasil. E dentre 120 mil estudantes, eu fui escolhida, né? Eu ganhei essa bolsa de estudos, fui para a Espanha, né? Fiz faculdade lá na Espanha, em uma universidade catalã chamada Rovira e Virgili. As minhas aulas eram em catalão, uma desgraça. E aí eu tinha que pedir toda hora para os professores para eles falarem espanhol comigo, pelo amor de Deus, porque catalão é impossível, né? Mas lá eu também tive a oportunidade de iniciar estudos na área de nutrigenômica, nutrigenética, epigenética. Imagina tudo isso em catalão, né? Só rezando. E aí, enfim, eu me virava nos 30 e foi uma experiência maravilhosa. Daí eu concluí meus estudos lá e veio a pandemia. E aí eu falei, e agora? Né? E aí, enfim, minha mãe e minha avó são idosas, né? Minha mãe vai me matar se eu falar que ela é idosa aqui, mas ela é. E minha avó, agora em novembro, completa 94 anos. Então eu achei, logo que começou, né, a pandemia lá, achei que seria prudente voltar para o Brasil. E voltei, enfim. Agora estou até fazendo a adaptação do meu diploma aqui, mas tenho formação em modulação intestinal, em nutrição funcional, em suplementação nutricional na prática clínica, enfim, estou sempre aprimorando meus estudos, porque nessa área a gente não pode parar, né? Sempre tem novos estudos, enfim. Então, eu estou sempre aí estudando e graças a Deus hoje eu faço aquilo que eu sempre quis fazer na minha vida, né? Pronto. E não sei se eu estou enganado, mas tem a questão da doença celíaca. Como que isso entrou na sua vida, assim? Então, desde pequena eu manifesto sintomas que nunca ninguém poderia imaginar que poderia estar relacionado à hipersensibilidade alimentar, né? Então, por exemplo, eu fui uma criança que fiz xixi na cama, né? Que a gente fala o nome mais técnico, né? Enurese noturna, até os 9, 10 anos de idade. E não era algo normal, assim, sabe? Tinha vezes, né? Na maior parte das vezes, eu urinava por volta de 3 vezes durante a noite, né? Então, imagina como eu não destruía a adrenal da minha mãe nessa época, né? Porque a coitada acordava 3 vezes por noite para me trocar.
E isso é um sintoma relacionado à hipersensibilidade alimentar. Eu também tinha muitas manchas roxas na perna, né, que está muito relacionado também à má absorção de nutrientes, né, falta de vitamina C, de vitamina K, e que não era porque eu não tinha uma boa alimentação, pelo contrário, eu sempre fui uma criança que me alimentei muito bem, né, eu comia comidinha direitinho, né, eu não comia besteira, mas comia muito pão, tomava muito leite, né, e tinha outras questões também, então minhas unhas viviam com manchas brancas nas unhas, que pode ser sinal de deficiência de zinco, de selênio. Então, eram sintomas muito relacionados à má absorção intestinal, né? Então, foi como eu falei, não era por falta de uma alimentação balanceada, mas era por uma má absorção intestinal. E aí, com o tempo, comecei a perceber que o glúten estava me causando esse problema, né? Até chegar um determinado momento que eu comecei realmente a ter muitos sintomas intestinais, né? Fui em vários médicos, em vários profissionais, fiz vários exames e não acusava nada. E aí teve um Natal e um Ano Novo que eu acabei comendo bastante glúten. Já fazia tempo que eu não comia, porque eu tinha parado de comer, eu já percebi que não me fazia bem. Mesmo eu não tendo um diagnóstico, eu tinha parado de comer. E aí eu tive uma reação muito forte, muito forte. Eu falei, bom, preciso ver se realmente eu sou celíaca ou não, né? Então eu fiz o exame genético do o HLA-DQ2 e DQ8 e ambos deram positivos. Então eu fui fazer a biópsia, né, de Delgado. O problema foi que quando eu fui fazer a biópsia, eu já estava mais de um mês também sem comer o glúten. E aí a biópsia deu negativa. Então, eu fico com um diagnóstico aí inconclusivo se realmente eu sou celíaca ou não. Mas a questão é que, independentemente de eu ser ou não, eu passo muito mal quando eu como. Então, eu evito ao máximo até o que eu posso de contaminação cruzada. Claro que é mais difícil, né? Até mesmo dentro de casa, né? Eu ter um outro fogão, né? Um outro micro-ondas é uma situação mais complicada. Mas aquilo que dá para eu fazer, eu faço, né? E hoje, assim, tô sem sintomas, graças a Deus. Excelente. É isso aí, ó. Conheça-te a ti mesmo, né? Então, você ouviu o seu corpo e não é para você, ponto. Exatamente. E escolhemos um tema, vamos dizer assim, um pouquinho espinhoso, porque cai um pouquinho naquela questão das dietas da moda, cai um pouquinho naquela questão de ciência ou não ciência, que essas brigas em geral, né? Mas que você vai explicar muito bem para a gente, né? Que também não é o que você vai falar, para o tipo A, é melhor isso, aquilo. Não é uma regra, que existem muitas exceções, mas que te dá um caminho, que para aquela pessoa que tem uma hipersensibilidade, mudar aquilo ali já melhora muito o hábito intestinal dela. E vamos lá, dieta do tipo sanguíneo, o que você preparou para a gente aí? Bom, vamos lá. O livro, né, A Dieta do Tipo Sanguíneo, ele foi escrito pelo Dr. Peter D'Adamo, que ele é um naturopata, e na verdade os estudos se iniciaram com o pai dele, que é o Dr. James D'Adamo, que também era naturopata, né? No caso do Dr. James, as pesquisas dele foram mais empíricas, foram com os próprios pacientes dele, então foi até o que você falou, né? Que a gente tem que se observar e ver aquilo que funciona pra gente ou não, né? E o Dr. James, ele fazia muito isso, ele observava muito a reação dos pacientes dele com as diferentes dietas. Então, ele percebia que tinha pacientes que se davam muito bem com dietas hiperproteicas, né, que emagreciam, que se sentiam com bastante energia, e tinham pacientes que se davam super mal, que se sentia muito cansado, com letargia, a digestão ficava muito prejudicada, tinha a sensação de plenitude gástrica, né, quando a comida fica parada no estômago. E ele começou a perceber isso. E percebeu também que tinha pacientes que, quando ele sugeria uma dieta vegetariana, essas pessoas se sentiam super bem, com muita energia, vitalidade, e outras pessoas se sentiam super mal e não conseguiam se adaptar à dieta.
Então, ele começou a pensar que isso poderia estar relacionado ao tipo sanguíneo das pessoas. E ele começou a fazer testes. E o que ele percebeu é que as pessoas que tinham sangue tipo O eram pessoas que se davam muito bem com as dietas hiperproteicas, porque essas pessoas tinham bastante acidez estomacal. E para a gente conseguir digerir bem as proteínas animais, a gente precisa ter uma boa acidez estomacal, né? Até porque é o ácido que estimula a produção de pepsina, que é a enzima que já faz a digestão proteica em meio ácido, né? Ao passo que aquelas pessoas que tinham sangue tipo A, elas produziam menos ácido no estômago e por conta disso elas não digeriam muito bem as proteínas de origem animal. Então, essa foi a primeira correlação que ele fez, né? E que é algo que, de fato, ajuda muito a gente. E isso é muito interessante, né? Essa correlação. E aí, o Dr. Peter, ele foi atrás de uma explicação científica, porque até então o pai dele estava mais numa observação, né? Era mais estudo empírico, né? O que também eu acho super interessante, a gente não pode descartar essa observação, esse estudo empírico, né? Até porque Hipócrates, que foi o pai da medicina, os estudos dele eram empíricos, né? Porque ele viveu aí há 300 anos antes de Cristo, né? Então, também é muito importante a gente observar isso dos pacientes, porque uma coisa que funciona para um grupo de pacientes pode realmente não funcionar para outros pacientes. Então, é muito importante essa observação. E aí, o que o Dr. Peter viu, né, o que ele conseguiu pesquisar e achar de tudo, é que realmente as pessoas do sangue tipo O, elas têm uma hiperacidez estomacal e que muitas vezes elas até desenvolvem úlcera péptica, né? Então, ele viu essa prevalência de úlcera péptica em pessoas que tinham o tipo O. Em contrapartida, ele percebeu que ele viu em estudos, né, que as pessoas que tinham o tipo A eram pessoas que tinham uma predisposição maior ao desenvolvimento de câncer no estômago, justamente por essa falta de acidez estomacal, e também eram pessoas que tinham mais anemia perniciosa, que é anemia por falta de vitamina B12. Né? Não é nem por falta da alimentação, ou seja, a pessoa pode consumir alimentos que são fonte de vitamina B12, mas por conta de uma falta de fator intrínseco, que o fator intrínseco é uma glicoproteína produzida pelas células parentais no estômago, e que essas células precisam de acidez para produzir esse fator intrínseco. E o fator intrínseco, ele se liga na B12, e essa B12 vai ser absorvida no íleo, que é a porção terminal do intestino delgado. Então, ele percebeu que as pessoas que tinham menos acidez no estômago produziam menos do fator intrínseco e, por conta disso, desenvolviam anemia perniciosa, tá? Então, esses estudos, ele conseguiu realmente ver essa correlação, né? E aí, com relação... Bom, mas eu acho que antes também da gente até falar um pouco da dieta, né? Eu acho legal até a gente falar um pouquinho, né, da antropologia, a gente entender como surgiram esses primeiros homens e como surgiram os tipos sanguíneos, né? Então, quando a gente fala aí da história da humanidade, né? Então, acredita-se que surgiu realmente na África, né? Os primeiros humanídeos, né? E esses primeiros humanídeos, eles se alimentavam mais de insetos, de plantas, de frutas, de restos de animais, porque eles eram animais que não tinham uma presa, né, muito afiada, não tinham os dentes também afiados. Então, eles eram mais presas do que predadores. Então, eles se alimentavam mais eles eram mais coletores, na verdade, né? E a partir do momento que esses hominídeos, eles foram indo para as regiões costeiras, para regiões de rios e lagos, e eles começaram a se alimentar de peixes, que era mais fácil, né, de conseguir caçar. Eles começaram a desenvolver mais o cérebro, né? Porque os peixes, né, de águas frias, principalmente, eles são ricos em ômega 3, que é uma gordura extremamente importante para a formação estrutural das células nervosas, né? Posto que o nosso cérebro é formado aí de mais de 60% de gordura. Então, a partir desse momento, o homem começou a desenvolver o cérebro. E aí ele teve a capacidade de produzir suas próprias instrumentos de caça, né? Então ele deixou de ser predador, ele deixou de ser presa para se tornar predador. E nisso houve uma modificação no trato digestivo desse homem, porque daí ele começou a comer muito mais proteína. E isso aconteceu durante a era, né, o período paleolítico,
Entanto que existe, né, hoje em dia a dieta paleo, né, dieta paleolítica, que ela é inspirada, né, nesse período onde esse homem consumia muita proteína animal. Então, foi nesse período que se consolidou o sangue tipo O. Então, é legal a gente observar que pessoas que têm o sangue tipo O e que se dão muito bem com a dieta paleolítica, existe essa relação, né? Porque a gente vê que tem pessoas que, nossa, né, começou a seguir uma dieta paleolítica, se alimentando só de carne, e a pessoa tem uma vitalidade enorme, né? E tudo funciona no corpo dessa pessoa. Ao passo que outras pessoas, quando tentam seguir uma dieta paleolítica, não se dão bem, né? Então, isso é interessante a gente observar, tá? E aí, depois, o tipo sanguíneo A, ele surgiu na época neolítica, mais ou menos ali na região do Oriente Médio, e ele é marcado pela agricultura e pela domesticação de animais. E aí, nesse momento, também houve uma adaptação do trato digestivo desses homens, porque eles passaram a comer mais grãos e deixaram de comer, não que deixaram, né? Reduziram a quantidade de proteína animal. E acabou reduzindo também a quantidade de ácido no estômago desses homens, né? E depois surgiu o terceiro grupo sanguíneo, tipo B, né? Esse tipo sanguíneo foi quando também os homens começaram a migrar para a região ali da Ásia, né? Então, na verdade, esse tipo B, ele tem dois grupos distintos, né? Um grupo que era um grupo mais nômade, guerreiro, que era o grupo dos mongóis, dos bárbaros, né? De povos bárbaros, que estavam mais ali na região da Índia, Himalaia, dos Montes Urais, ali na Rússia. E esses eram povos mais nômades, que nem eu falei, mais guerreiros, e eles se alimentavam muito também de carne e de laticínios, né? E teve um outro grupo do sangue tipo B, que foi mais ali para a região da China, do Sudeste Asiático, e eram povos mais sedentários, mais pacíficos, e também praticavam muito agricultura. E aí esses povos, eles não gostavam dos bárbaros e eles acreditavam que os laticínios eram alimentos de bárbaros. Então acabou que esses povos não consumiam laticínios, né? E por isso que o Dr. Peter até coloca aqui no livro dele, embora os chineses, o tipo sanguíneo deles aceitaria muito bem os laticínios, por uma questão cultural, eles nunca tiveram esse hábito de consumir os laticínios, então por conta disso também hoje em dia o organismo deles não aceita bem esses alimentos, né? E depois o tipo AB, que por sinal é o seu tipo sanguíneo, né, doutor? Sim. É o mais raro, né? É o mais novo, inclusive, né? Que ele é resultado de uma miscigenação entre o sangue tipo A e o tipo B. Então, ele tem características de ambos, embora ele se assemelhe um pouco mais com o sangue tipo A, porque também tem uma questão dele também não produzir tanto ácido clorídrico no estômago, né? Então, assim, eu acho que para a gente entender da onde surgiu tudo isso, era importante a gente falar um pouquinho sobre antropologia. Não, foi sensacional. Para saber a Ah, origem de cada coisa, né? E o pessoal tem que entender assim, que temos muito pouco genes, comparados até o arroz, por exemplo, o indivíduo arroz tem mais genes do que o indivíduo humano, vamos falar assim, né? Para modular muito menos funções do que nós, né? Que temos muito mais funções. Então, a gente pensar aí que agrupar esses genes em grupos de funções tem tudo a ver, né? A ciência mostra isso para a gente. Então, com certeza, os grupos sanguíneos têm correlação aí com várias funções diferentes. O próprio COVID, né? Tipo A é mais suscetível, o tipo O é mais resistente ao COVID. Então, até isso, a ciência está tentando estudar, né? E tem tudo a ver com os genes HLA, que você mencionou até na outra patologia que a gente começou falando, que a interação desses genes, né, com o meio vai determinar a sua suscetibilidade a certas coisas ou não, né? Olha como
tudo se encaixa, né? Tudo tem o seu porquê. Então, assim, a ciência está aí para mostrar para a gente que não é uma dieta da moda, que ela tem o seu respaldo e que cada vez mais vai sair estudos falando sobre ela, né? Uma coisa que é importante, assim, nessa dieta, e que foi algo que o Dr. Peter, ele conseguiu ver in vitro, inclusive, é a questão do antígeno-anticorpo. Isso é importante a gente entender, para a gente conseguir entender melhor também a dieta do tipo sanguíneo. O que acontece é o seguinte, o antígeno, ele é um organismo, uma substância estranha ao nosso corpo. Então, quando o nosso corpo, o nosso sistema entra em contato com um antígeno, que pode ser, por exemplo, de uma bactéria, ele vai lá e produz anticorpos. E aí ocorre uma reação chamada reação de aglutinação. Então, ocorre uma aglutinação dessas células, desses antígenos, para que o corpo consiga destruir esses antígenos o quanto antes, certo? E o que acontece, né? O que isso tem a ver com os tipos sanguíneos? Existe nos alimentos proteínas chamadas lectinas, tá? E o que o Dr. Peter fala? Que existem lectinas que podem ser benéficas para um tipo sanguíneo, porém elas podem ser nocivas para outro tipo sanguíneo. Por quê? Porque quando ela entra em contato com esse tipo sanguíneo, ela vai causar uma reação de aglutinação. Tipo essa reação que eu falei agora de antígeno-anticorpo. Então, por exemplo, a gente pega aí o leite, os laticínios em geral, tá? Eles são, o Dr. Peter coloca que eles são benéficos para as pessoas que têm o sangue tipo B, tá? Então, ele tem lectinas que são benéficas para esse tipo de sangue. Porém, as lectinas encontradas no leite, nos seus derivados, são nocivas para as pessoas que têm o sangue tipo A. Por quê? Porque essas pessoas não conseguem digerir bem essas lectinas. Essas lectinas, elas vão acabar se alojando em alguma região do corpo, né, num tecido, num órgão, e vão promover a aglutinação das células sanguíneas naquele local, e isso vai gerar uma inflamação. Então, é isso que ele coloca, por isso que ele fala, tem alimentos que para um é o remédio e para o outro é o veneno, por conta dessa questão das lectinas. Então, é importante falar que o Dr. Peter, ele avalia somente as lectinas. Ele não avalia outros pontos, né, que também são extremamente importantes. Então, por exemplo, ele coloca que as lectinas do amendoim são positivas para as pessoas que têm o sangue tipo A. Mas a gente tem que levar em consideração também que um amendoim é um alimento que vem extremamente contaminado com fungos, com aflatoxina, que é um tipo de toxina produzida por fungos, que é tóxica, né? Tem que levar em consideração também que o amendoim, ele é consumido de forma equivocada nas culturas ocidentais, porque o amendoim é uma leguminosa, não é uma oleaginosa. Então, a forma correta de se consumir o amendoim é como? Tem que deixar ele de remolho, né? Depois tem que assar esse amendoim, porque a partir do momento que você deixa de remolho, você consegue eliminar alguns antinutrientes, se possível, deixar germinar durante algumas horas também, para conseguir fazer uma digestão parcial das proteínas do amendoim que são alergênicas e, posteriormente, cozinhar esse amendoim. Da mesma forma como a gente faz com o feijão, com a lentilha, com o grão de bico, e é da forma como se faz nas culturas orientais também, né? O mesmo exemplo a gente pode dar da soja, que ele também fala que é um alimento muito benéfico para as pessoas do tipo sanguíneo A. Só que a gente tem que lembrar também que a soja tem proteínas de difícil digestão, né? E que nas culturas orientais, onde se come muita soja, ela não é consumida na forma do grão. Ela é consumida ou coagulada, como tofu, ou fermentada, como miso, tempê, shoyu, natto, né? E nesse processo a gente consegue eliminar antinutrientes, a gente consegue fazer uma digestão parcial dessas proteínas. E aí o alimento se torna muito menos alergênico. E a gente também tem que levar em consideração os fatores bociogênicos da soja, ou seja, a soja, né, não só a soja, mas existem outros alimentos, né, que impedem a absorção de iodo pela tireoide. Então, nas culturas orientais, eles já consomem muitos alimentos ricos em iodo, que são as algas, né? Porém, na nossa cultura oriental, a gente não tem muito esse costume. Então, para uma pessoa que consome muitos alimentos bociogênicos, como, por exemplo, é o meu caso,
né? Eu adoro tofu, eu como muito tofu, né? Batata doce, as brássicas, né? Brócolis, couve-flor, couve, enfim, são alimentos bostorgênicos, então eu faço uma suplementação de iodo, de algas, né? Porque senão isso acaba realmente afetando o funcionamento da minha tireoide. Então é importante avaliar tudo isso, né? Do que você simplesmente falar, o alimento é bom, tá no meu tipo sanguíneo, eu vou comer bastante desse alimento. Então, tudo precisa ser avaliado. Excelente, excelente. E pondo dessa forma, né, para o pessoal entender que a gente tem que voltar um pouquinho nas origens, que não precisa ser os homens das cavernas, mas nossos bisavós aí, eles já sabem, né, que tem que deixar decantar para os antinutrientes descer, né? Por exemplo, se você botar feijão cru na boca e comer, você pode morrer, né? Então, pra você ter noção. Gabriel, você vai quebrar o dente, né? Né? De duro. Exato. Então, tudo tem um porquê. Os antigos já têm o conhecimento. Às vezes ganhou esse conhecimento realmente comendo mal cozido e passando mal, ou até morrendo mesmo, não. Aí outra pessoa colocou para decantar e viu que deixando da noite para o dia dentro da água tirava esse composto. Então, assim, é o pessoal entender que nem tudo é para todo mundo. Isso aí tem que ficar na mente do pessoal, né? E que o que você vai falar daqui para frente também não quer dizer que é uma regra. Ah, eu sou tipo A, então eu vou ter que fazer exatamente o que a doutora está falando. Que não é bem assim, né? Não é bem assim. É um direcionamento, né? Uma coisa que eu achei bem interessante que eu li, principalmente essa questão do sangue tipo O e do sangue tipo A relacionado à produção de ácido no estômago, é extremamente importante para a modulação intestinal. Porque, por exemplo, você pega uma pessoa do sangue tipo O, e isso é comum, tá? Muitas vezes a pessoa do sangue tipo O, quando ela tá com problema de digestão, é porque ela tá tomando omeprazol, né? Ou algum prazol da vida. Por quê? Porque é um paciente que reclama de acidez. Ele tem refluxo, ele tem azia, ele tem pirose. Aí ele vai no médico, o médico dá omeprazol. Aí o médico, sei lá, passou por um mês omeprazol, ele tá há 5 anos tomando omeprazol. E aí, óbvio, né? Você vai pegar uma pessoa do sangue tipo B, ela tá com anemia perniciosa, porque não absorve mais B12, né? De repente também tá com uma anemia de ferro, ferroprívica, ferropênica ou ferropriva, os dois, né? Enfim, então ela pode estar com esses problemas também, que de repente seriam mais relacionados à pessoa do tipo A. Por quê? Porque ela estava fazendo uso de inibidores de bombas de prótons, que são esses medicamentos que inibem a produção de ácido no estômago. Aí você vai lá e fala para a pessoa assim: ah, então vamos tomar um limão em jejum, né? A água com limão em jejum. Aí a pessoa do tipo O vai tomar uma água com limão em jejum, ela vai sentir um desconforto tão grande, uma queimação. Por quê? Porque ela não precisa, ela já tem acidez. Entendeu? O problema dela era um excesso de acidez. Né? O refluxo dela se dava por um excesso de ácido. Diferentemente de uma pessoa do tipo A. Que a pessoa do tipo A, quando está com refluxo, com azia, não é por excesso de ácido, é muitas vezes por falta de ácido. Por quê? Porque o alimento fica mais tempo no estômago, fica fermentando no estômago, e aí acaba voltando parte desse ácido pro esôfago, e aí causa essa sensação. E aí, nessa pessoa, você aumentando a acidez estomacal, ela vai se sentir super bem. Então, isso é muito legal para direcionar, né? Outra coisa que eu achei muito interessante, que tem tudo a ver realmente, é que ele fala que as pessoas do tipo B, do tipo O, perdão, também têm mais predisposição a problemas na tireoide. E por que isso também? Isso é muito curioso, porque esses primeiros homens, né, que foi o que eu falei, que eles começaram a comer mais peixes e eles viviam nessas regiões costeiras e tudo mais, eles comiam muitas algas. E as algas são ricas em iodo. Então, o que acontece? Na nossa cultura hoje em dia, a gente não tem o costume de comer tanto iodo. Só que as pessoas do sangue tipo O, elas precisam de bastante iodo. E acaba que elas desenvolvem problemas na tireoide também por conta disso.
né? E o metabolismo delas fica mais lento também, porque a tireoide precisa de iodo para a produção dos hormônios tireoidianos. Então, o sangue tipo O, ele já tem uma tendência de acumular gordura, porque ele não sabia quando ia vir alimento de novo, né? Então, comia muita carne, gordura, aquilo se sustentava durante um bom tempo, né? Então, ele tinha essa questão de acumular mais. Então, o metabolismo dele já era um pouco mais lento. E aí, a pessoa do sangue tipo O, que já não come muito os alimentos ricos em iodo, de repente come também alimentos mais bociogênicos, né? E aí o metabolismo fica muito lento. E isso eu achei muito interessante. Porque essa relação do iodo e de problemas na tireoide de pessoas com tipo O é mais comum. Eu já reparei isso também. Excelente. Você falando e eu pensando aqui, nada mais é do que mais um instrumento para a gente colocar na nossa caixa no nosso cinto de utilidades, né? Para quando a gente precisar usar aquilo ali, aí naquele paciente, tá parecendo que é mais ou menos isso, te dá um guia, vamos falar assim. Igual na pós da Denise de Carvalho esse fim de semana passado, tivemos um módulo de medicina chinesa, tradicional chinesa. E assim, abre um outro leque de possibilidades terapêuticas, de possibilidades diagnósticas, né? Você fazer aquelas relações com os meridianos, com ar, com fogo, e sem contar, vamos dizer, vai ter Ayurveda daqui uns dias, vai dar mais algumas ferramentas. Então, nós da modulação intestinal, né, que o intestino é um mundo à parte, temos que ter essas ferramentas, né, Nessi? Uma coisa importante também, vai com relação ao consumo de carne também pelo sangue tipo O, né? O Dr. Peter também coloca, né, no livro que são carnes de caça. E a gente tem mais o costume de comer carne bovina, carne de porco, né? As pessoas que consomem. E nisso a gente também precisa tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque essas carnes também vêm com muitas toxinas, né? Porque os animais que são alimentados com ração, essa ração ela é cheia de agrotóxico. E todos esses xenobióticos, né, os antibióticos que também são dados para esses animais, hormônios, enfim, eles se acumulam no tecido adiposo do animal. E aí você vai lá e come o bicho. Então você também está comendo muitas toxinas, né? Principalmente se você costuma cozinhar com muita banha, come muito bacon também. Mas pela toxina, o problema tá mais na toxina desses alimentos, que isso acaba passando pra gente. Então a gente também precisa avaliar isso. Qual é o tipo de carne que essa pessoa vai comer? Porque por mais que o sistema digestivo dela aceite muito bem as proteínas, a gente precisa pensar na qualidade dessa proteína, né? É uma carne orgânica, né? Esse animal, ele pastou, ele comeu pasto, ou ele comeu ração cheia de agrotóxico, né? Então isso também são coisas que a gente precisa pensar, não é simplesmente falar, porque eu me dou bem com carne, então também vou comer carne, né? Outra coisa, por exemplo, pessoas que têm resistência à insulina, né? Então, de repente, uma pessoa do tipo B, que o tipo B é o que o Dr. Peter coloca, que se dá super bem com os laticínios, mas a gente sabe que os laticínios, eles são insulinêmicos, então eles aumentam a produção de insulina. Então, para uma pessoa que está com resistência à insulina, ou para uma mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, está com hiperandrogenismo, né, muita acne, surtismo, que tem um histórico de câncer, principalmente um câncer de mama, né, os laticínios são ricos em IGF-1, então a gente também tem que avaliar tudo isso, né? Então, foi exatamente o que você falou. É mais uma ferramenta para a gente olhar com carinho e falar, não, realmente isso faz muito sentido, né? Então, isso é legal da gente ter como uma base, né? Mas tudo precisa ser avaliado individualmente. Não adianta simplesmente a gente pegar a dieta do tipo sanguíneo e falar, olha, isso você pode comer, isso você não pode comer. E acabou. Excelente. Então, para a gente fazer um resumão aí para o pessoal entender qual a melhor dieta, de melhor digestibilidade para o tipo A. Para o tipo A, ele é o primeiro vegetariano. Então, ele coloca assim, o primeiro vegetariano. Então, é aquela pessoa que se dá melhor
mais uma dieta mais vegetariana mesmo, né? Se puder realmente eliminar as proteínas de origem animal, melhor. Mas isso não significa que você precisa cortar, né? Então, as pessoas do tipo A se dão melhor com carnes brancas, né? Com aves, com peixes. E grãos, né? Leguminosas, grãos. Então, esse tipo sanguíneo vai se dar bem com uma dieta mais assim. E também a gente tem que pensar que é uma pessoa que não tem muita acidez no estômago, então não vai aguentar comer porções muito grandes, né, numa mesma refeição. Então, talvez para esses indivíduos seja melhor fracionar a alimentação ao longo do dia. Então, em vez de fazer, sei lá, 3 refeições ao longo do dia, faz 4, 5 refeições para não sobrecarregar tanto numa refeição só. E otimizar a digestão dessas pessoas. Maravilha. E a de melhor digestibilidade para o grupo B. Para o grupo B, ele é o que o Dr. Peter fala que é o mais sortudo de todos, porque ele se dá bem com muita coisa, né? Então, ele também se dá bem com alguns grãos, algumas leguminosas, exceto a lentilha. Segundo o Dr. Peter, a lentilha tem uma lectina que não faz bem para o tipo B. E o frango também tem uma lectina que ele falou que não é benéfica para o tipo B. Mas, em geral, o tipo B pode comer carnes, peixes, grãos, leguminosas. Enfim, o tipo B ele é bem mais tranquilo, ele se dá muito bem. E tem a questão dos laticínios também, né? Ele coloca que o tipo B se dá muito bem com os laticínios em geral. Ótimo. Você já falou bastante do tipo O, mas só para resumir para o pessoal, melhor digestibilidade para o tipo O. Então, o tipo O, ele é o carnívoro, né? Então, principalmente as carnes de caça, que era, né, o que os nossos antepassados aí da época paleolítica consumia, né? Então, ele se dá muito bem com peixes e com carnes de caça, cordeiro, coelho, enfim, tem vários. Eu não entendo muito bem de carne porque eu sou quase vegetariana, né? Sou tipo A. Sou tipo A. Ele não se dá muito bem com os grãos, principalmente o trigo. Então, o Dr. Peter coloca no livro que o trigo é um veneno para as pessoas do tipo O. E também não se dão bem com os laticínios. Então, os laticínios, eles geram muito muco, tanto nas pessoas do tipo O quanto as pessoas do tipo A. Então, são pessoas que têm mais tendência a ter problemas respiratórios, bronquite, asma, problema dos seios da face, sinusite, rinite. Então, ele coloca que esses alimentos para o tipo O também não são bons, né? E investir em vegetais, em frutas e em carnes. Ótimo. Agora o meu, tipo sanguíneo, o que é melhor para minha digestibilidade? Então, ele coloca que o tipo A também é uma mistura entre o tipo AB é uma mistura entre o tipo A e o tipo B. Então, tem algumas coisas que ele se assemelha mais ao tipo A, nessa questão até da digestibilidade, né? Embora você tenha falado que você consome muita carne, você se dá super bem, mas em geral o que o Dr. Peter fala é que os tipos AB aceitam muito mais as proteínas animais do que o tipo A, porém em quantidades menores, em porções menores, em porções mais equilibradas, mas que eles também aceitam muito bem os laticínios. Então, tanto o tipo B quanto o tipo AB, eles são mais equilibrados, né? O tipo O e o tipo A que são os extremos, são os opostos. Excelente. E uma coisa importante, doutor, que eu também não falei, mas que eu acho que vale muito a pena a gente falar, é que ele também coloca no livro quais são os melhores exercícios para as pessoas de cada tipo sanguíneo fazer. Pronto. Né? E isso é muito legal. Isso é interessante e eu posso falar que também isso funcionou muito comigo. Realmente, eu sou tipo A, né? Então, para mim, uma dieta vegetariana, ela funciona muito melhor. Né? Ele até coloca que as pessoas do tipo A têm tendência a ter problemas de colesterol, né? Dislipidemia. E eu, durante 3 anos, eu fui vegana, né? Vegetariana estrita, eu não comia nenhum tipo de proteína animal. E realmente foi
a fase em que o meu colesterol estava super controlado, né? E mesmo eu sendo magrinha, né? Acreditem ou não, mas eu tenho problema de colesterol. Na verdade, sim, o meu colesterol ele é bem alto. Só que o meu colesterol bom também é alto dentro da normalidade, mas ele é alto, então, e os meus triglicerídeos são baixos. Então, né, existe quando a gente faz as continhas ali, tá em equilíbrio. Mas querendo ou não, o meu colesterol é de 240 e já chegou em 300. É um colesterol total alto. E na época, quando eu fui vegana, realmente o meu colesterol ficou muito baixinho. E eu tô com esse colesterol agora, mesmo sendo praticamente vegetariana. Eu como peixe raramente, né? Então, mesmo assim, o meu colesterol, ele é alto. Então, isso foi uma correlação interessante. Eu realmente não me dou bem com as proteínas animais. E com relação a essa parte da atividade física, ele coloca que o sangue tipo A se dá melhor com atividades mais relaxantes, tipo yoga, tai chi chuan, atividades que envolvam também essa questão do estresse, né? De você fazer essa modulação do estresse. E eu realmente percebi que quando eu investia em esportes que exigiam muito de mim, né? Teve épocas que eu já fiz triatlon, maratona aquática, corrida, boxe, enfim, eu já fiz um monte de coisa. E eu percebia que essa atividade física, esse tanto de atividade física me tirava energia, né? Durante o treino eu dava tudo que eu tinha, mas depois eu ficava o pó da rabiola. E, e isso atrapalhava no meu... Desculpa, gente. Engasguei comigo mesmo. Tranquilo. E isso atrapalhava o meu rendimento até no meu trabalho, no meu estudo. Gente, que horror! Eu vou... Respira, relaxa. Mãe, vê uma água aí pra mim. Mas enfim, voltando. E aí depois, quando eu comecei a fazer atividades assim mais relaxantes, quando eu comecei a investir mais no yoga e tudo mais, eu comecei a perceber que por mais que porque o yoga, gente, é uma atividade que parece que não, mas você também exige muito do teu corpo, né? Dependendo do yoga, então, exige mais ainda. Mas eu percebia que isso me trazia muito mais energia. Eu me sentia energizada depois do treino para fazer as atividades do dia, né? Eu não me sentia letárgica depois do treino, né? Isso fez muito sentido para mim, né? Ao passo que, por exemplo, para as pessoas do sangue tipo O, é interessante aquela atividade mais puxada, mais pesada mesmo, né? Gente, acho que a água tá chegando e tá trancada a porta do meu quarto. Pode ir lá. Deixa eu ver. Pode ir lá, a Ela gente tá meio espera. mais. Mas, então, assim, é até interessante a gente ver que aquelas pessoas que começam a fazer crossfit, por exemplo, e que começam a seguir uma dieta mais paleolítica, porque tem isso também, né? A galera do crossfit é mais paleo e tal. Então tem a ver também isso, né? Porque o paleolítico, ele tinha uma atividade muito mais intensa, né? Então, assim, fazia jejuns mais prolongados, por exemplo. Então, existe uma correlação muito legal, né? Oi, não, mãe, já deixa, não tem problema. Ela tá preocupada que eu engasguei, gente, tá vendo? Mãe é mãe. Então, e, por exemplo, o sangue tipo B, ele coloca que como eu falei para vocês, ele é mais heterogêneo, né? Ele é mais equilibrado, né? Então, ele se dá bem com os dois tipos de atividade, né? Ele até fala que é legal misturar uma atividade mais intensa durante alguns dias com uma atividade mais relaxante nos outros dias. E o sangue tipo AB também é mais heterogêneo, é um pouco mais parecido com o sangue tipo A, embora ele tenha mais energia do que o sangue tipo A, que realmente eu acho que é o mais ferrado de todos. É o, mais, é o que veio mais azarado, é o sangue tipo A. Tem que se cuidar mais um pouquinho, né? Até na questão do Covid, né? É o que mais suscetível. Então, tem tudo a ver, né? Tem muita relação. Tem, mas aí também a gente também tem que, né, prestar atenção nessa questão de como tá a vitamina D, zinco, magnésio, vitaminas em geral, né? Equilibrar esse organismo. Porque, por exemplo, eu sou tipo A, né? Sou ferrada em várias coisas, infelizmente, né? Mas, por exemplo, eu não tive nada do Covid. Aqui em casa todo mundo é sangue tipo A, minha família inteira é sangue tipo A. E a gente não teve nenhum caso de Covid na família, né? Então,
Então, essa questão da gente cuidar, você vê minha avózinha, né, com 94 anos e ela tá super bem, né? Você pega os exames dela, estão melhores que os meus. Pronto, Minha avó, longevidade está no sangue, então, isso é ótimo. ela tá ótima. Mas então, né? Então, a dieta e tanto a atividade física, a gente precisa avaliar. Eu avaliei, para mim fez sentido, né? Aplicando isso em mim fez sentido. Não aplico 100%, né? Então, assim, não consumo só aqueles alimentos que tá, nossa, como é o permitido para mim, né? Principalmente a questão de frutas e verduras, que são alimentos que têm menos proteínas, né? Então, os alimentos que têm mais proteínas são os mais alergênicos. Então, acredito que a gente precisa prestar mais atenção nesses alimentos, né? Que talvez sejam aqueles que podem desencadear algum problema, né, do que ficar me preocupando se meu tipo sanguíneo aceita banana, mamão, que de repente é uma coisa que eu gosto, né? Então eu acho que é mais assim, foi o que você falou, é dar um norte pra gente, né? Mas também não é 100% isso. E o próprio Dr. Peter fala, não é para você, né, não é 100% isso. Existem outros fatores que estão relacionados né, à saúde. Nós somos muito complexos, né? Tem muita coisa ainda que a gente vai descobrir. Mas, enfim, tá? É um estudo legal e eu gostei, assim, para mim fez sentido. Maravilha. Ficou muito bem explicado. Acho que quem não conhecia essa dieta agora tem um norte, né, para pesquisar. Então, percebemos que você é uma grande estudiosa mesmo, né? Gosta de estudar a parte de nutrição. E eu sempre gosto de perguntar para os meus convidados, porque eu também sou viciado em leitura, vamos falar assim, livros que mudaram sua vida. Esse é um, né, dos que você está lendo, estudando, mas demais livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área, o espaço é seu. Nossa, eu tenho tanto livro, que tô até olhando para eles aqui, que mudaram. Olha, eu vou falar uma coisa que não tem a ver com nutrição, mas foi um livro que eu achei muito bonito, que eu gosto, que chama O Futuro da Humanidade, do Augusto Cury. Eu acho que foi um livro muito especial para mim, que eu gostei bastante. Recentemente eu li um livro também, um livro espírita, que eu sou espírita. O senhor também é, né? Eu também. Eu li um livro que chama, é lindo esse livro, eu já tinha lido ele há 10 anos atrás, ele chama, acho que é Paixão da Primavera, alguma coisa assim lindo, que é do espírito Leon Tolstói, que foi um escritor russo, que ele viveu acho que durante o século XVIII, o século XIX, na Rússia, e ele tem uns livros lindíssimos, então também é um livro que eu gostei muito. Eu leio muito, doutor, para falar a verdade. Leio muito, eu vou comprando um monte de livro. Gosto muito do livro do Dr. Murilo Pereira, da modulação intestinal, é um livro muito bacana. Tem livros da doutora Denise Carreiro que eu gosto bastante, né, quando fala da área da nutrição. Tem um livro, ai, esse livro aqui, deixa eu ver, peraí, deixa eu pegar ele aqui. Esse livro é um livro muito legal, que foi um professor meu, lá da Espanha, que me deu, ele está até em espanhol, que chama La Dieta de la Longevidad, que foi um livro escrito por um biólogo italiano, né? Então ele também está traduzido para o espanhol, porque ele originalmente é italiano, que é do Dr. Walter Longo, que ele foi o idealizador do Fast Mimicking Diet, que é dieta que imita o jejum, né? Então, aqui no caso, esse livro é sobre a dieta que imita o jejum. Então, é um livro muito interessante. Então, eu gostei muito de ler esse livro. Foi um presente de um professor meu muito especial. Então, eu gostei pra caramba. Nossa, mas eu tenho muito livro. Realmente, eu leio muito sobre a Ayurveda, que foi o que você falou também hoje. Eu gosto muito da Ayurveda. E fiz até uma correlação com a dieta do tipo sanguíneo, porque o tipo B, ele surgiu ali primeiramente na Índia, na região da Índia, Paquistão, né, Cordilheira do Himalaia, e a dieta, a medicina ayurvédica, ela utiliza muito do leite também, né, e dos seus derivados, né, então também fiz uma correlação aí, porque o sangue tipo B, ele se beneficia dos laticínios, né, então também é legal. Enfim,
Mas, assim, fora da nutrição, eu acho que esse livro, O Futuro da Humanidade, foi bem legal. Os livros do Augusto Cury, em geral, eles são livros muito bons, né? E que tem uma mensagem muito bacana, muito gostosa. Então, quem estiver assistindo a gente comprar esse livro vai gostar, eu tenho certeza absoluta. Maravilha. E como que o pessoal te encontra, seus projetos futuros, atuais? Conta pra gente. Estudando muito, me aperfeiçoando sempre. Também faço consultoria alimentar para marcas, né? Então eu gosto também muito de cozinhar e gosto de melhorar produtos, né? O que que a gente pode fazer para melhorar a indústria alimentícia? Então é algo que eu também gosto bastante, né? Gosto muito, quero muito dar cursos também. As pessoas me pedem, Ciara, por favor, você vai precisar fazer um curso. E realmente isso é um sonho. Então, se Deus quiser, né, e tiver aí no meu destino, eu quero futuramente poder dar aulas, porque eu realmente gosto muito. Vocês perceberam que eu falo pra caramba, e eu gosto de explicar, e eu acredito que eu tenha didática para isso, né? Espero também futuramente me tornar uma grande cantora para ir no The Voice, tô brincando, gente. É piada. Tô brincando, não. Meu futuro tá na nutrição, é isso que eu amo, que eu gosto de fazer. E quem quiser entrar em contato comigo, é só acessar aí o meu Instagram, mandar uma mensagem no direct, que a gente conversa. Eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Perfeito. Ciara, Ah, você gostou? simpaticíssima, viu? Fiquei muito feliz de conhecê-la melhor, tá? E Ah, obrigada. saber que eu não sou doido, né? Só eu ficar estudando que nem um maluco. Tem mais gente doida igual eu, né? A minha mãe fala, Ciara, pelo amor de Deus, para de estudar. Ela fala assim pra mim. Ela fala, todas as mães ficam desesperadas, falando pros filhos, vão estudar. E a minha mãe, ao contrário, ela fala, Ciara, pelo amor de Deus. Minha avó, às vezes fala, Ciara, vai sair. Eu falo, não vou, mas eu tenho que estudar, isso é importante. Excelente. Quer deixar um recadinho final pro pessoal? Gente, comam comida de verdade, né? E alimentem também não só o corpo físico, mas a mente, o espírito, né? Não adianta nada também a gente comer um monte de comida in natura, orgânica, vegana, sei lá eu, e se você estiver alimentando um monte de pensamento ruim dentro de você, então assim, cuidem de você com carinho, com amor, né? Não se cobrem tanto também, né? Porque essa autocobrança também não faz bem para a gente. Tô falando para vocês, mas isso serve de lição para mim também, viu? Mas é isso, assim, tentem aproveitar a vida de uma forma mais saudável. Se todo mundo for saudável, né, cada vez mais as festas, reuniões vão ser gostosas, né? Não vai ser aquele negócio que a gente vai, a gente fica, Senhor, o que que eu vou comer aqui, né? Porque eu sou assim ultimamente, eu vou num lugar e já falo, ai, meu Deus do céu. Mas se a gente for, né, expandindo isso, cada vez mais as reuniões vão ser mais gostosas, mais nutritivas. E é isso que eu desejo para todo mundo, para cuidar do seu corpo, né? Que esse corpo é emprestado pra gente, né? A casinha do nosso espírito. Então a gente precisa cuidar muito bem dele, né? Para devolver depois ele de novo, né? Porque a gente está aqui morando dentro dele e cuidar do nosso espírito, da nossa mente, daquilo que a gente alimenta dentro da gente. É isso. Excelente. Em resumo do que você disse, nós digerimos alimentos e emoções. Então, cuidado com o que você tem Exatamente. cultivado aí, né? Que o É, universo são porque aquilo que você energias. não. Exatamente. E emoções que você não digere ficam mal digeridas, viu, gente? E isso afeta muito a digestão, afeta o corpo inteiro, né? Então, assim, a gente precisa também digerir muito bem essas emoções, né? E colocar aquilo para fora que não tá fazendo bem pra gente. Então, a gente não pode separar o corpo físico do corpo mental, do corpo espiritual, é uma coisa só, né? A gente tem que tratar tudo como um todo, né? E é isso, quero te agradecer muito por essa oportunidade, né? Agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente, que acompanhou. Obrigada de verdade, viu, gente? E um beijo bem grandão para todo mundo. Então, gratidão e carpe Gratidão. diem. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau.